O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. Então abrange os 3 países da América do Norte, é uma zona de livre comércio, e os 3 países decidiram eliminar aos poucos as barreiras alfandegárias em suas transações comerciais, aumentando aí o volume de negociações econômicas entre os 3 países. O país que mais se beneficiou desse acordo foi justamente os Estados Unidos, por ter em sua fronteira com o México, e daí poder produzir principalmente veículos na zona fronteiriça e aproveitar a mão de obra barata mexicana, e os automóveis são enviados para os Estados Unidos a um custo bem mais baixo do que se o carro fosse produzido em território dos Estados Unidos. Então, o México ainda ganhou com emprego, com algum tipo de benefício, mas os Estados Unidos ganhou muito, principalmente em custos de produção. A criação desse bloco tentou fazer frente ao fortalecimento econômico da União Europeia, mas o nível de integração é outro. O NAFTA tem o objetivo de ser apenas uma zona de livre comércio, visto que até os Estados Unidos têm essa política de impedir o mexicano de entrar em território estadunidense. O grande destaque do bloco é a presença do poderio dos Estados Unidos, que sozinho tem 84% do PIB total do NAFTA. Aqui são os 3 países: o Canadá, que a sua população se concentra mais aqui no sudeste, devido ao frio do norte, próximo ao Polo Norte. Os Estados Unidos, grande potência econômica mundial, tem o Alasca também como parte do seu território, e o México, país membro da América Latina. A APEC é o Pacto Econômico da Ásia e do Pacífico, que é formado por diversos países em todo o Oceano Pacífico. Então, trata-se de uma zona de livre comércio e tem o objetivo de trocar mercadorias entre os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, desde a Ásia até o continente americano. Por exemplo, países da América do Sul, leste e sudeste asiático, e também da América do Norte. Oceania, Hong Kong. Hong Kong, a propósito, passou 100 anos sob comando do Reino Unido, e quando foi no ano 2000 foi devolvido à China por um acordo, só que a China manteve Hong Kong como uma zona capitalista até recentemente, e a China decidiu cancelar essa zona de exceção econômica e tornar Hong Kong uma área socialista. Daí alguns conflitos e crises econômicas estão ocorrendo em Hong Kong por conta do totalitarismo do governo chinês, do governo comunista chinês. Os países americanos como o México, norte-americanos, né, como México, Peru e Chile, na América do Norte, Peru e Chile na América do Sul. E seu objetivo é a criação de uma grande zona de livre comércio, principalmente para circulação de mercadorias e capital e financiamento entre essas nações. O processo de construção do bloco já provocou um grande crescimento econômico, com grande volume comercial. Então, principalmente entre esses países produtores de produtos baratos, como Hong Kong, China, alguns do Sudeste Asiático, como Malásia e Singapura, e esses países pesqueiros e agrícolas, como Peru e Chile, estão em grandes trocas comerciais e um grande volume econômico entre essas nações. Aqui nós temos a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a Rússia, Canadá, Estados Unidos, México, Peru e Chile, na América, Nova Zelândia, Austrália, Nova Guiné, Indonésia, Singapura, Malásia, Vietnã, Tailândia, que são do Sudeste Asiático, também as Filipinas e Brunei, Hong Kong, China Oceânica, que no caso aqui é Taiwan, a Coreia do Sul, Japão e China. E quem iniciou esses blocos foi justamente os países que estão em verde. Houve a integração de outros
e os países sul-americanos apenas a partir de 1994 foi começado a se integrar. A CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, tem como a Rússia a principal potência e também o principal líder do bloco. Isso é herança, legado desde a época da União Soviética, em que a Rússia dominava esses países que formam a CEI. Apenas 3 países que não eram da antiga União Soviética não integram a CEI, que é justamente a Letônia, Estônia e Lituânia, que foram os que iniciaram a revolução para se separar da União Soviética. O propósito principal era intensificar as relações econômicas e políticas entre os estados da ex-União Soviética, porém, na realidade, era o plano russo justamente para manter o controle na região desses países. Alguns deles foram forçados a se integrar à CEI. Com exceção da Letônia, Estônia e Lituânia, como eu já tinha avisado, o bloco se formou com a dissolução da União Soviética, justamente para a Rússia continuar mantendo o controle das antigas repúblicas socialistas da época da Guerra Fria. Se caracteriza pela ocorrência de disputas entre Estados-membros e pelo não cumprimento de alguns acordos estabelecidos. A Ucrânia, por exemplo, é um país que rivalizou muitas vezes contra a Rússia, devido às imposições que a Rússia fazem aos membros. A Rússia vem atuando com muita rigidez e também intolerância entre os países membros, principalmente os países que têm um pouco mais autonomia, que é o caso da Ucrânia, por exemplo. Aqui nós temos a Estônia, Letônia e Lituânia, que eram da ex-União Soviética, que não fazem parte da CEI. Aqui é a linha que separa a comunidade dos Estados Independentes, na Rússia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que são países do Cáucaso, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, países bem pobres aqui, Quirguistão e Tadjiquistão. E além disso, alguns países, algumas áreas possuem algumas divergências, principalmente divergências étnicas e religiosas entre esses países aqui. SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, então não confundir África do Sul com a África Austral. A África do Sul é o país sul-africano. Tem a África Austral, que é a região da África, o sul da África. É o acordo comercial mais importante do continente africano. O objetivo deles é ser uma comunidade econômica, uma união econômica. Criado em 1992, o Mercado Comum, no caso. Foi criado em 1992 para assegurar a cooperação econômica na região sul do continente. É composto por 15 países que formam a região sul africana. O objetivo principal é buscar o desenvolvimento econômico e reduzir a pobreza. Então, eles querem ser um mercado comum, mas o objetivo principal é justamente, enquanto alguns objetivos é enriquecer mais, o objetivo da SADC é justamente reduzir a pobreza e incentivar o desenvolvimento econômico entre os países, melhorando a condição de vida. Os países que alguns deles são muito pobres, o processo de integração entre os países é prejudicado por suas frágeis condições políticas e também sociais e econômicas, mas principalmente políticas, porque uma nação que deseja o progresso tem que ter estabilidade política, depois cuidar das pessoas e da economia. Aqui nós temos os países que formam a SADC, justamente a região coincide com a região da África Austral, que é a República Democrática do Congo, a Tanzânia, Angola, Zâmbia, Malawi, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, todos países muito pobres, que fazem parte justamente da África subsaariana. Aí temos a África do Sul, que é o país mais, digamos assim, a potência do bloco. Tem Lesoto, Suazilândia, que está aqui, Madagascar, Ilhas Maurício, Comoros e Seychelles. São esses os países que formam esse bloco africano, o maior bloco africano.